entender para a gente entender como que funciona o exame físico com a tricoscopia, com fisiologia e muitas das coisas que às vezes a gente encontra no dia a dia, no consultório da cirurgia de transplante capilar. Às vezes a gente não pode não se lembrar de fazer uma correlação com os ensinamentos básicos de propedêutica médica, semiologia. Então, eu quero trazer aqui para vocês a gente está aqui diante de 3 lesões elementares da pele, ou a gente pode chamar de eflorescências cutâneas, que a gente pode encontrar na nossa prática. Então, vamos lá. A gente tem aqui 3 tipos de lesões e que as lesões elementares, elas podem ser classificadas em várias formas. Então, o que a gente está vendo aqui, o que a gente viu ali, são as lesões elementares caducas, ou são aquelas que têm eliminação espontânea porque tem morte celular. Alguns autores chamam de eflorescências, que seriam essas lesões elementares. E as lesões elementares caducas, elas podem ser chamadas de... a gente pode ter escama, crosta e escara. Então, a gente tem do lado esquerdo uma escama, a gente tem uma crosta e nós temos uma escara ou esfacelo. E por que é importante a gente entender isso? A escama, elas são lâminas epidérmicas que ela vai ter diferentes formatos e são resultado da morte de queratinócitos anucleados, que são da camada córnea. O aumento da produção das escamas pode ocorrer de uma forma normal num processo de queratinização acelerada. E aí, a gente pode ter lâminas de pele dessas escamas, ela pode ter um aspecto um pouco mais esbranquiçado, anacarado, que a gente pode encontrar em algumas lesões, e a gente também pode encontrar uma descamação fina, que é encontrada na pitiríase, ou furfurácea, como o pessoal chama, né? E elas podem ser secas ou elas podem ser um pouco gordurosas, dependendo da área. Como a gente vê dermatite seborreica, a gente geralmente encontra essas escamas. O importante é a gente entender que essas escamas são de origem de mortes celulares epidérmicas, da camada mais superficial da pele. Quando a gente vai falar... aqui a gente está vendo uma descamação de líquen plano pilar, que são essas escamas finas, esbranquiçadas, que ocorrem em volta dos folículos capilares, e isso é um achado muito comum também na tricoscopia. As crostas já são restos celulares e também podem ter secreções que ocorrem devido à perda parcial da pele. Então, uma escoriação, uma ferida que acometa parcialmente a pele, a gente vai ter a formação de crostas. Então, isso daí é importante a gente identificar, porque isso significa, na presença de uma crosta, que teve uma lesão da epiderme e da derme superficial, ou pelo menos não acometeu a espessura total da pele. E a escara, ou esfacelo, são crostas formadas pelo ressecamento de restos teciduais e se formam em áreas de perda de pele total. Então, de acordo com a lesão elementar caduca, a gente já pode saber o tipo de lesão que vai estar debaixo dessa lesão elementar. Então, quando a gente tem uma escama, a gente espera encontrar um epitélio íntegro. Quando a gente tem uma crosta, a gente espera encontrar uma derme exposta, se a gente remover a crosta.
a crosta, e se a gente encontra uma escara, a gente vai encontrar uma úlcera. E como que acontece a escara, a necrose na pele, na região quando a gente vai fazer transplante capilar? Quando ocorre a isquemia da pele, vai ocorrer uma diminuição da perfusão e a pele vai começar a apresentar alguns sinais que está sendo mal perfundida. Então, pode apresentar livedo, pode mostrar uma área cianótica, violácea ou até esbranquiçada, e aí vai se instalando a isquemia, e depois da isquemia, algumas células que vão morrer. Quando essas células que morrem, elas vão sofrer a necrose e aí vão formar a escara. E é importante a gente buscar identificar isso, porque quando você identifica isso antes de ter a necrose, você já começa a identificar esses achados da pele que está em sofrimento, você já pode lançar mão de alguns procedimentos para melhorar a perfusão sanguínea naquela região. E a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente. Então, quando você começa a ter uma menor perfusão da pele e você tem a morte celular, você vai evoluir com uma escara. Isso quando a gente tem um acometimento da espessura total da pele. E no caso da área receptora, vários estudos mostram que existe uma zona de perigo, que geralmente é no topo da cabeça, onde a gente teria, em tese, uma circulação terminal, uma circulação de capilar, que seriam as áreas com maior predisposição a sofrer essa isquemia na cirurgia de transplante capilar. Geralmente ocorre na área receptora e geralmente associado a um aumento de incisões e o uso indiscriminado de vasoconstritores. É interessante a gente entender isso, porque também pode acontecer esses achados na área doadora. Então, a gente tem uma situação que é mais comum acontecer na área receptora, mas também pode acontecer na área doadora, especialmente se você tiver uma conjunção de um procedimento com uma alta agressividade do plexo vascular, e um paciente com fatores de risco para ocorrer isquemia. E uma vez que a gente começa a fazer cirurgia de transplante capilar, a gente precisa saber selecionar os nossos pacientes e também, ao selecionar os pacientes, a gente também precisa saber como que a nossa técnica cirúrgica pode predispor ao acontecimento disso. Então, pacientes fumantes, pacientes que têm uma alopécia de longa duração, com fotodano, uma pele mais atrófica, você sabe que aquela pele vai ter uma vascularização menor, uma perfusão menor. A gente sabe que áreas que os folículos já miniaturizaram nos pacientes que têm alopecia androgenética, pelo fato do folículo estar miniaturizado, o plexo vascular que vai nutrir aquele folículo miniaturizado, ele não tem a mesma pujança, o mesmo calibre, a mesma quantidade de sangue numa área de couro cabeludo normal. Pacientes também que têm trauma no couro cabeludo, seja traumatismos feitos por cirurgias prévias ou traumatismos diversos, a área cicatricial é uma área que tem menos perfusão sanguínea, então também é uma área que vai predispor à ocorrência também de isquemia com posterior risco de necrose. Pacientes com diabetes mellitus, principalmente os que têm de longa duração ou diabetes descontrolada, também são fatores de risco para ocorrer a necrose pela dificuldade de cicatrização, né, que esses pacientes possuem. E os pacientes também com uma idade mais avançada, eles também têm uma predisposição maior. E quando a gente vai pensar na questão da técnica, a gente sabe que quando você faz uma cirurgia de maior duração, com uma densidade muito grande, uma grande quantidade de incisão, utilizando instrumentos que vão muito profundamente e que fazem orifícios muito grandes, você compromete a vascularização. E aí você vai aumentar a predisposição para ter isso. Pacientes também com áreas de infecção, e também o uso indiscriminado de vasoconstritor.
Isso é aquilo que a gente chama da gente não pode ter uma conjunção de fatores que vai predispor a complicação acontecer. Então, a gente tem que selecionar muito bem o nosso paciente e, além de selecionar, a gente tem que ter uma técnica cirúrgica muito bem elaborada. Existem várias estratégias para fazer a prevenção, eu listei aqui, quem quiser depois eu passo todos esses dados aqui que podem ser feitos, que a gente pode lançar a mão como um protocolo para a gente evitar esse tipo de complicação. E eu vou puxar agora algumas situações que predispõem a menor vascularização, principalmente na parte de cima do couro cabeludo. Então, paciente com cicatriz FUT, a gente tem um risco de ter isquemia grande, porque quando a gente vai fazer essa cicatriz, ocorre uma ruptura dos vasos que sobem para o topo da cabeça, e aí se a gente for pegar um paciente que tem uma cicatriz de FUT, vai fazer um DESPEC, o paciente tiver comorbidade, como, por exemplo, diabetes, fumante, é uma forma da gente ter um risco maior de complicação. Então, desde que a gente consiga prevenir ou minimizar o risco, isso é muito importante. Então, como a gente sabe, a irrigação do couro cabeludo é feita por ramos da carótida externa e da carótida interna, e no caso das cicatrizes de FUT, a gente ocorre uma lesão dos vasos que são de origem da carótida externa, os vasos occipitais, e que podem predispor a um aumento do risco de necrose em cirurgias secundárias. Aqui a gente vê umas imagens de como que é a vascularização do couro cabeludo, com vasos dos ramos da carótida interna e externa. E também, quando a gente vai fazer um FUI prévio, se a gente tem um excesso de retirada, ou até mesmo uma cirurgia prévia, ou durante a cirurgia que a gente esteja fazendo, ocorreu uma grande remoção, a gente pode comprometer a vascularização do topo da cabeça pela ruptura dos vasos dérmicos e subdérmicos, causados pelo excesso de coleta, e aí predispor a ter uma menor perfusão dessas áreas, porque, como a gente vê aqui, a gente tem uma diminuição desses vasos que se conectam entre os diferentes tipos de shunt que ocorrem dentro da derme no plexo subdérmico. Então, a gente geralmente, quando tem as necroses, elas vão acontecer geralmente no topo da cabeça, e a abordagem vai depender muito do momento que a gente visualiza. Então, se a gente vê o processo ainda acontecendo, a gente pode lançar mão de manobras como aumento da vascularização, utilizar medicações que vão melhorar a motilidade das hemácias, como o uso da pentoxifenina, usar medicações vasodilatadoras, como o uso do minoxidil, como o uso de bufedil. A gente pode lançar mão da melhor perfusão e da oxigenoterapia hiperbárica, que também pode ajudar a melhorar a perfusão dessa região. E também a gente avaliar como que está o status do paciente, se ele está fumando, se a pressão arterial está normal, se ele está tendo algum problema vascular, e com isso a gente atuar de uma forma para minimizar a área de necrose. Uma vez que a necrose esteja estabelecida, a gente vai ter que proceder ao tratamento, e o tratamento vai depender da localização e da magnitude da isquemia e da perda tecidual. A gente também tem que lembrar que pode ocorrer necrose na área doadora, que também pode sofrer por um excesso de coleta, uma ruptura dos plexos dérmicos e subdérmicos, dos chantes arteriovenosos, capilares, e a gente tem sempre que prezar por fazer uma cirurgia pensando na vascularização da pele, que ela vai ser tanto da área doadora quanto da área receptora. Eu vou mostrar agora aqui para vocês uma situação que é uma condição que eu achei aqui na internet, que eu não vou compartilhar casos, né? Aqui eu vou compartilhar com vocês um caso de um cirurgião paquistanês que ele colocou no YouTube, um caso desse de necrose. Deixa eu compartilhar aqui. Não é isso que eu quero compartilhar.
Então, aqui, ó, é um cirurgião que ele pegou um paciente que foi operado numa outra clínica, não sei exatamente, eu não falo paquistanês, eu não sei de onde que é a origem da clínica, mas apareceu no consultório dele, desse cirurgião plástico. E aí a gente consegue ver que é um caso que já ocorreu a necrose, né? Já viu uma grande depressão, vê várias escaras no couro cabeludo, e o manejo disso daí é muito complicado. É muito complicado, porque você vai ter que debridar, ou seja, vai ter que remover esse tecido desvitalizado. Esse tecido desvitalizado, uma vez que você remova, você vai ter estruturas vivas embaixo. E aí é que é o grande desafio. Eu vou mostrar agora aqui a segunda parte do vídeo. Primeiro ele está mostrando como que o paciente chegou para ele. Em seguida ele explica que ele vai ter que fazer um debridamento, checar a viabilidade do tecido na área. E olhem que problemão. Olha que problemão. Então, ele tem uma exposição aqui da galha poneurótica, um tecido já está granulando, né? Então ele debridou toda aquela pele e aí começa o trabalho de reconstrução disso. Isso daí é um capítulo que a gente aprende na residência de cirurgia plástica, que é a reconstrução do couro cabeludo. É uma área de muito difícil aproximação da pele e a gente tem algumas estratégias de reconstrução disso. E, e isso daí pode acontecer com todos nós que fazemos cirurgia de transplante capilar, especialmente se a gente não levar em consideração aqueles fatores de uma boa seleção do paciente e uma técnica operatória adequada, sem o uso de instrumentação grosseira, sem agressividade, bastante delicadeza, quando possível não fazer uso de vasoconstritor, mas isso daí é um risco que todos nós corremos e principalmente em quem vai fazer apenas um curso de final de semana, não tem noção de que isso pode acontecer. Quando acontece, às vezes não sabe nem o que fazer. E aí a gente precisa ter um suporte de um cirurgião plástico para conduzir uma situação como essa. Porque isso daí é a complicação, e são várias formas de fechar essa ferida, né, que é o objetivo principal de uma cirurgia reconstrutora, é fechar a ferida. A gente pensa primeiro em reconstruir a função ou minimizar o defeito, e a parte estética acaba ficando no segundo plano. E nesse caso, ele fez um enxerto de pele para cobrir e não deixar a galha poneurótica exposta, porque o problema daí é que se você tem uma exposição da galha poneurótica, ela é um tecido tendinoso, né? É como uma poneurose. E se você deixar exposta isso, ela pode sofrer uma desidratação e possível exposição do periósteo e aí cometer risco de ter até necrose óssea. E aí ele reconstruiu aquele defeito utilizando o enxerto de pele. Então ele fechou o defeito, mas o paciente continua com uma deformidade estética. E é uma área de reconstrução capilar, de transplante capilar muito complicada, porque agora a gente tem uma situação que é o seguinte: o paciente, de alopecia androgenética, ele virou um paciente de alopecia cicatricial. Segundo, você já usou a área doadora dele para fazer um transplante, você acabou perdendo aqueles folículos. E, e, e quando você vai reconstruir isso, fazer um transplante nessa área, é um tecido muito fibrótico, uma vascularização muito complicada, e reconstruir isso do ponto de vista de transplante capilar é um grande desafio. Principalmente porque você já vai ter uma área doadora que já foi removida, né? Então, isso acaba virando um grande desafio. Eu tinha separado aqui uma imagem que eu queria ver dele. Aqui. Eu queria dar um close aqui.
Gente, isso aí está tudo no YouTube, tá? Não tem problema de direito de imagem. Eu queria chamar a atenção pelo seguinte: ele não fez uma densidade muito alta, a cirurgia, mas eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Incisão sagital. Quem assistiu já às nossas reuniões anteriores sabe que eu explico que a diferença da incisão sagital para a incisão coronal. Então, isso aqui são incisões sagitais. Me parece que fizeram bastante orifício, uns furos grandes. Não me parece que tinha uma alta densidade aqui, analisando aqui, não me parece que tenha uma alta densidade, mas mesmo não tendo alta densidade, às vezes pode ter uma instrumentação, uma técnica mais grosseira, for colocando as incisões, fazendo incisão muito profundamente, e às vezes eu não sei se o paciente é fumante, que isso daí é um... E quando a gente fala fumante, não é só cigarro,